O Projeto Ribeirão é um planejamento que tem por propósito plantar uma igreja batista no interior do estado de São Paulo. O alvo específico em termos demográficos é a cidade de Ribeirão Preto. O projeto tem o pastor Cleiton Maciel e sua família como missionário plantador. Conjuntamente, o CETELIP, Seminário Teológico de Líderes e Pastores, também será levado para Ribeirão Preto com vistas a uma maior abrangência na realização de suas atividades. A efetivação desta iniciativa conta com a participação das igrejas co-irmãs, na medida e nas formas que estas puderem. A Igreja Batista Boas Novas de Guaíra esteve orando pela plantação de igrejas. Em meio às súplicas a Deus, a plantação de mais igrejas em Guaíra, bem como em toda a região em volta, era constante. Os pastores daquela região também estiveram orando pela plantação de novas igrejas. Tanto pastores da Igreja Batista em Guaíra, como os pastores das igrejas co-irmãs, com as quais havia um relacionamento mais constante, também estavam em contínua oração pela plantação de mais igrejas naquela região. Nesses momentos, recorrentemente se admiravam pelo fato de em Ribeirão Preto quase não haver igreja batista regular. O próprio pastor Cleiton, entre os pastores, falara isso várias vezes. Mas, para a surpresa do pastor Cleiton, ele mesmo era a resposta de sua oração a Deus. Uma das coisas que jamais passou na cabeça dele foi a ideia de que Deus poderia falar o seu próprio coração nesta direção. Contudo, foi exatamente isso que aconteceu. Deus, de forma soberana, usou muitas circunstâncias para direcioná-lo a este desafio. O CETELIP tem sido uma influência usada pelo Senhor. A expansão das atividades que o seminário exerce hoje havia mais probabilidade em uma cidade como Ribeirão Preto. Isso coaduna com o princípio paulino em suas viagens missionárias, pois o apóstolo começava seus trabalhos em grandes centros e partia dali até alcançar toda a região. Essas e outras circunstâncias foram usadas por Deus para guiá-lo nesta tão importante decisão. Ribeirão Preto, depois da capital e de Campinas, é a maior cidade do estado de São Paulo. Ribeirão Preto é um município brasileiro no interior do estado de São Paulo, localizando-se a noroeste da capital do estado, distando desta cerca de 300 quilômetros. Recentemente, sua população foi estimada em aproximadamente 680 mil habitantes. Entre os 30 maiores municípios brasileiros, a população ribeirão-pretana foi a sexta com maior taxa de aumento populacional. Portanto, cresceu o dobro da capital paulista, maior cidade do país, e bem mais que a média do Brasil. A sua população é majoritariamente urbana. 99,7% dos habitantes de Ribeirão Preto vivem em zona urbana. Quando se tem o propósito de plantar uma igreja, a riqueza e a pobreza não podem ser menosprezadas. De forma geral, as pessoas acham que o Sudeste é rico. Se por um lado isso é verdadeiro, por outro é falso. Enquanto em termos estruturais a parte mais sul do nosso país seja mais abastada financeiramente, consequentemente em termos espirituais é pobre. Aparentemente, quanto mais se tem recursos financeiros, mais o coração é frio, indiferente e cético. A história nos diz que o cristianismo, desde os primórdios, esteve intensamente associado aos pobres. Este provavelmente é o maior desafio quando se considera a fundação de uma igreja em um contexto como esse. Você pode apoiar o Projeto Ribeirão sendo um propagador do Evangelho. Evangelize no Sudeste. Se o Senhor lhe chamar, junte-se a esse projeto. A necessidade de obreiros é gigantesca. A maioria dos municípios no interior de São Paulo não tem uma igreja batista regular. O apoio de evangelizadores de forma esporádica ou permanente é inestimável. Uma segunda necessidade é a oração. Estando cientes de que a obra de Deus sempre foi realizada com oração,
temos um grande desejo de ter a maior quantidade possível de intercessores. Tanto nas Escrituras quanto na história, a oração exerceu um papel crucial no avanço do cristianismo. Cremos que o mesmo se aplica ao projeto Ribeirão. Além de tentar angariar intercessores, é necessário também que esse projeto conte com apoiadores financeiros. É de grande valor que igrejas e irmãos, em particular, se associem com o projeto Ribeirão através de seus recursos financeiros. Oração e contribuição. Quando nós falamos de oração e finanças, estamos cientes de que provavelmente muitos não poderão apoiar com finanças, mas sabemos que todos poderão apoiar com oração. Estejamos cientes de que o apoio em oração é inestimável. Por isso, por favor, no mínimo dos mínimos, comprometa-se em apoiar orando. Como posso contribuir? Com uma conscientização da prioridade de missões. A conscientização é uma forma poderosa para efetivar a ação. As igrejas que participarão da obra missionária são as que estão conscientes da importância da mesma. Também entendo a pessoa do pastor como um dos principais incentivadores. Ainda que nossas igrejas sejam congregacionais, não deixamos de reconhecer que se o pastor não tiver uma atitude positiva em relação à obra missionária, provavelmente a igreja o seguirá neste mau procedimento. Ainda tendo um espírito sacrificial. As Escrituras e a história da igreja nos dizem amplamente que a obra missionária é feita com sacrifícios particulares e coletivos, e ainda tendo a convicção inabalável de que Deus não deixará faltar. Infelizmente, igrejas não plantam novas igrejas e não contribuem de forma alguma para missões porque pensam que irá faltar para a igreja local. Esse é um triste engano. Aqueles que participam dos projetos orientados pelas Escrituras sempre serão supridos pelo Senhor. Por último, tendo o critério de não falhar com compromissos assumidos. Faça parte você também desse ministério missionário em Ribeirão Preto, no interior do estado de São Paulo.